Muito boa noite para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Upgrade, hoje com muita informação, como sempre, muita opinião, entrevistas, depoimentos, enfim, venha com a gente. Edição dessa sexta-feira, 27 de abril de 2018, véspera aí da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã com Botafogo e Grêmio jogando no Rio de Janeiro. O Grêmio amanhã vai com o chamado misto quente, né? Muito jogo, é Libertadores, é Copa do Brasil, é Brasileirão. Então, o Renato Gaúcho amanhã parece que vai botar um misto quente em campo para enfrentar o Botafogo. Comigo nessa edição do Upgrade, Maurício Rossi. Tudo bem, Maurício? Boa noite. Tudo bem, Lima. Boa noite para você, boa noite ao ouvinte da Rádio Futebol Clube, apaixonado por esporte. Muita notícia hoje, notícia boa, notícia ruim. Vamos ao que interessa hoje, Lima. Sem dúvida. Normalmente é assim, no Breakfast News a gente abre com o futebol nacional e na segunda parte do programa nós falamos do futebol internacional. No Upgrade é exatamente o oposto. Nós abrimos com o futebol internacional e na segunda parte vamos falar também do futebol brasileiro. E hoje foi um dia de despedidas na Europa, né? 2 despedidas. Uma, e as duas mais ou menos esperadas, né? Uma, e que causou muita emoção, tal, até porque ele praticamente chorou, né? E foi muito aplaudido também, do Iniesta, que anunciou que vai mesmo deixar o Barcelona depois de terminar essa temporada 2017-2018. E quem traz para a gente, aqui no Upgrade, mais detalhes, mais informações, inclusive com a palavra do Iniesta, é o nosso correspondente na Europa, o Norberto Notari. O jogador Andrés Iniesta confirmou nesta sexta-feira com lágrima nos olhos o que muitos já esperavam. Esta temporada é a última. Esta es la última temporada aquí. Es una decisión muy meditada, muy valorada, muy pensada a nivel interno, conmigo mismo, a nivel familiar. O meio-campista, que completa 34 anos no próximo mês, começou no Barcelona e jamais vestiu outra camisa, além, claro, da seleção espanhola. Neste período em que atuou em uma das maiores potências do futebol mundial, Iniesta foi um dos atletas que mais conquistou. Além de vários gols marcados, o craque foi campeão 4 vezes da Champions League e 3 vezes do Mundial de Clubes da FIFA, entre outros títulos. Iniesta disse que, apesar de ser um dia muito difícil, não poderia oferecer seu melhor futebol ao time nas próximas temporadas e por isso tomou a decisão. Entendo que mi etapa acaba este año por el simple hecho de que siempre he entendido que este club que me acogió con 12 años se merece todo lo mejor de mí, como he hecho hasta ahora, y entiendo que en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí en todos los sentidos. O craque Andrés Iniesta ainda não definiu em qual clube irá jogar. De acordo com ele, isso será decidido e anunciado depois de resolver algumas coisas. A única garantia que o espanhol deixou claro é: não será na Europa. No competiría nunca contra mi club, por lo tanto, pues todos los escenarios que no sean Europa, pues pueden ser. A partir de ahí, a final de temporada o cuando toque, pues ya sabremos el lugar que es el que elegiré. Iniesta esteve no grupo campeão do mundo também pela seleção espanhola em 2010. O craque nunca conseguiu ser eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, principalmente por causa de Messi, seu companheiro de equipe, e Cristiano Ronaldo. Os dois polarizaram a disputa nos últimos anos. Entretanto, Andrés Iniesta, considerado algumas vezes o melhor de diversos campeonatos europeus, nunca deixou de ser reverenciado nem no dia da sua despedida de um dos principais clubes do mundo. Muchas gracias.
Norberto Notari, da Europa, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes. Esse merece muitos aplausos mesmo, hein, Maurício? Muitos. Um cara que correto, um dos jogadores mais brilhantes que eu vi jogar no meio de campo. Um cara que vai fazer falta para o futebol europeu, né? E ele mesmo fala que não vai jogar contra o Barcelona jamais. Então o destino dele deve ser mesmo China. Tem uns amigos ligando aqui, alguns são paulinos, perguntando o telefone do Iniesta, se não tem como... É brincadeira, né, Lima? Mas esse joga muita bola e o cara que tem um respeito pelo time é espetacular, né? Chegou a arrepiar mesmo a despedida dele do Barcelona, assim, a emoção. É um jogador que vai fazer muita falta ao futebol espanhol e mundial, né? Aliás, né, acho que não é só São Paulino não, né, Maurício? Corintiano, palmeirense, flamenguista, Grêmio, todo mundo quer o telefone do Iniesta, mas o destino dele, evidentemente, será a China, né? São milhões e milhões de dólares, né? Não tem como nem pensar em concorrer. O destino dele, já deixou claro que na Europa ele não joga, mas ele deve mesmo ir para a China para encerrar a sua carreira, uma brilhante carreira, diga-se de passagem, né? O Iniesta, que participou talvez do melhor time que a gente tenha visto jogar, né, Maurício? Aquele Barcelona, por exemplo, que foi campeão em 2011 da Champions, em cima do Manchester United, né? Que tinha o Guardiola como técnico, na época do né? Como é que é? Tic-tac lá, não, como é que era? Tic-tac. Não, toque me voe. Tic-tac, né? Tic-tac. Nossa, era um time espetacular, né? O adversário praticamente não via a bola, mesmo sendo adversários poderosos, como foi, no caso, o Manchester, na época, comandado pelo Ferguson ainda. E realmente esse casamento Barcelona-Guardiola foi um casamento que jamais será esquecido para quem gosta, para quem ama o futebol, né? E o Iniesta... Lima, o futebol... Desculpa te cortar. Não, pode falar. Completar. Não. E o futebol só tem a agradecer, e o Iniesta fez parte dessa história maravilhosa. Sim, o que eu ia dizer é o seguinte, o futebol mudou muito, né? Daquele futebol que a gente começou a ver lá atrás, para hoje é um futebol bem diferente. Mas o Iniesta, por exemplo, é um jogador que se encaixaria naquele futebol que a gente viu, que era um 4-3-3, diferente, né? Com o volante meia direita e meia esquerda. Ele se encaixaria em qualquer time, né? Qualquer esquema, um cara que uma categoria para jogar, sempre cabeça erguida, aquele meio campo que joga, vai para frente, defende, com uma maestria mesmo. Esse eu tiro o chapéu, Lima. Sem dúvida. E fora também o que ele jogou na seleção da Espanha, né? Foi campeão do mundo em 2010, também jogando muita bola lá na África do Sul. Mas não foi só o Iniesta que disse adeus, não. Hoje também o Unai Emery, técnico espanhol do Paris Saint-Germain, se reuniu com a diretoria do PSG e anunciou que também não fica. Essa era outra saída mais do que esperada em função do Paris Saint-Germain não ter avançado na Liga dos Campeões e estava na cara que ia sobrar para o técnico, então ele até de uma forma amistosa, esperto, né, experiente, ele falou, não vou esperar ser mandado embora. Já se reuniu, conversaram lá, claro que ele fica até o final da temporada, o Paris Saint-Germain ainda pode ganhar mais um título, né, já ganhou 2, ganhou o Campeonato Francês e a Copa da Liga, e deve ganhar também a Copa da França, porque vai jogar contra o Les Herbiers, né, time da terceira divisão, então dificilmente o Paris Saint-Germain não vai ganhar mais um título. E na entrevista coletiva que ele deu, ele falou dos 2 anos que passou lá, que ele agradece todo mundo, que ele teve um começo difícil, porque foi logo que o Ibrahimovic saiu, ele teve que enfrentar outros problemas. Ele citou aquela eliminação do ano passado, quando o Paris Saint-Germain fez 4-0 em casa e tomou 6-1 do Barcelona, e ele atribuiu aquela eliminação ao árbitro, né? Ele não poupou críticas ao árbitro. Agora, em relação à derrota desse ano para o Real Madrid, aí ele teve que se render ao melhor futebol do adversário. C'est vrai aussi que la miniature de Real Madrid, c'est une chose importante que nous avons perdu, mais comme il a démontré, c'est l'équipe peut-être que maintenant c'est le plus fort dans l'Europe. Et c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup avec le président, Albert Antero,
de cette patience, de cette chemin dans la Champions avec un processus, et que l'équipe petit à petit, et les joueurs aussi, il a passé haute des années avec ce processus, et qu'il est mieux préparé pour la prochaine Champions League. Bom, ele disse o seguinte, que perdemos para o melhor time da Europa, né? Que é o Real Madrid, e ele já havia dito um pouco antes dessa declaração, ele citou todos os títulos, né, que o Real Madrid vinha conquistando e tal. Aí ele disse, foi por isso que na reunião que eu tive com a diretoria, eu falei para eles que para ganhar um título de Champions League precisa de mais jogadores, e esse é um processo, né, que às vezes demora um pouco. Esse ano não foi, quem sabe o ano que vem, mas é preciso ter organização, ter realmente investimento e paciência, né, ele usou também essa palavra, para que o Paris Saint-Germain consiga o seu principal objetivo, que é a Champions League. Essa era uma saída também esperada, né, Maurício? Não foi uma grande surpresa, né? Não, nenhuma. E agora fica a expectativa para ver quem será o próximo treinador, porque dinheiro é o que não falta para o Paris Saint-Germain. Então, contrata quem quiser, né? Aquele técnico, de repente o Arsène Wenger, né? Que está deixando o Arsenal. É uma boa, ele é francês, né? De repente, tudo a ver, né? Tem um bom currículo. Então, seria uma surpresa legal até. De repente ver um treinador que dirigiu tanto tempo o Arsenal chegando no Paris Saint-Germain e ver se muda, né? Se ganha alguma coisa, que está difícil lá no time inglês, Lima. Ontem foi um negócio, foi triste, né? Ontem o Arsenal jogou muita bola, ficou com um jogador a mais desde os 9 minutos do primeiro tempo e não conseguiu ganhar do Atlético de Madrid. Fez 1-0 e tomou um gol no contra-ataque do Griezmann, né? Fez 1-0 com o Lacazette. Aliás, foi uma noite francesa em Londres, né? Porque o Lacazette também é francês. E o goleiro Oblak, o esloveno, o goleiro do time madrilenho, pegou muito, foi realmente a figura de destaque do jogo, mas ainda tem a volta. 1-1, acho que está aberto. É claro que o Atlético de Madrid é favorito, agora vai jogar em casa, evidentemente, com o apoio da sua torcida, tem um grande time e, teoricamente, tem mais condições de avançar para a final. Mas é bom a gente lembrar que o Arsenal é o Arsenal, né? Também não é um time que não tenha tradição. Eu acho que o confronto está aberto. Como está aberto do outro lado, viu, Maurício? Embora o Olympique de Marselha ontem tenha feito 2-0 sobre o Salzburgo, o primeiro gol foi um gol assim, tudo bem que é difícil do árbitro ver e tal, mas o Thauvin ajeitou com a mão, foi meio parecido com aquele do Jô, né, contra o Vasco no ano passado no Campeonato Brasileiro, aí eu não lembro se estava 1-0 ou 2 já, mas teve um pênalti claro para o time do Salzburg, que se fizesse um gol, diminuiria a vantagem do Olympique, aí ele jogaria por um simples 1-0 a partida da volta na Áustria. De qualquer maneira, como o Salzburg reverteu uma situação quase que irreversível contra a Lazio, eu aprendi a não duvidar desse time, porque ele tomou de 4-2 da Lazio, aí chegou em casa, primeiro tempo 0-0. Começou o segundo tempo, gol da Lazio. Aí o que você pensa? Acabou, né? Faltando lá, 30, 35 minutos, eles teriam que fazer 4 gols. Aí, tanto que eu e o Salgueiro dissemos aqui no plantão da Liga Europa, olha, acabou o jogo, agora a Lazio está classificada. De repente, os caras começaram a fazer um gol atrás do outro. E ganharam de 4-1 da Lazio. Tudo bem, não é toda hora que acontece. É uma situação mais ou menos parecida com a da Roma, né, que conseguiu fazer 3-0 no Barcelona e vai ter que tentar fazer 3-0 no Liverpool. Mas pode acontecer, né, Maurício? É futebol, né? Claro que pode, Lima. O Salzburg é muito forte na Áustria, jogando em casa é um time bastante forte e eu não vou me surpreender não, mesmo porque foi meu palpite já, quando a gente conversou há algumas semanas, falando sobre essas semifinais da Liga Europa, o meu palpite era que o Salzburg eliminava o Olympique, porque o Olympique para mim não fez um bom campeonato francês. A gente chegou a fazer jogo do PSG com o Olympique, e eu não via muita força nesse time para chegar onde está chegando, né? Mas eu acredito ainda no Salzburg jogando em casa, na arena, lá em Viena. Eu acho que tem tudo para ganhar.
Eu só vejo 2 detalhes no time do Olympique que eu acho que são importantes. O Payet é um grande jogador, é um cara que desequilibra, camisa 10, que inclusive é jogador da seleção francesa. Esse cara pode desequilibrar um jogo, né? E no aspecto camisa, tradição, dos 4 times que ficaram aí na fase final da Liga Europa, o Olympique é o único que já ganhou a Champions League uma vez. Foi em 92, 93. Eles foram campeões da Champions League numa final contra o Milan, né? Tudo bem, eram outros tempos, era um outro time, mas ele tem um título que os outros não têm, né? E às vezes isso aí pesa um pouquinho na hora de decidir. Mas eu acho que os 2 confrontos estão abertos, embora tudo leve a crer que nós teremos um Atlético de Madrid e Olympique de Marselha na grande decisão. E a final vai ser em Lyon. Então, o Olympique não estará em casa no sentido de cidade, mas estará em casa no sentido de país. Embora Maurício Rossi, o relacionamento entre a diretoria do Olympique e a do Lyon não seja dos melhores. Recentemente eles tiveram um problema lá, sabe, um acusa daqui, outro acusa de lá, o presidente do Lyon, do Olympique, dizendo que o presidente do Lyon, eles fizeram um acordo e ele não cumpriu, que o cara não tem palavra, aquela coisa toda. Então, não é um ambiente tão gostoso assim. Mas, evidentemente, se o Olympique for para a final, metade do estádio será de torcedor francês e metade ou do Arsenal ou do Atlético de Madrid, como sempre faz a UEFA, né? Ela distribui, ela divide igualmente a carga de ingressos para as torcidas. Então, mas que o ambiente entre as 2 diretorias não seria mais ou menos como o Palmeiras decidir uma competição na Arena Corinthians ou o Corinthians decidir uma competição na Arena do Palmeiras, sabe? Seria mais ou menos isso. Mas lá na Europa, tomara que a coisa seja diferente, né, Maurício? É verdade, Lima. E você citou um jogador do Olympique, eu quero destacar outro também, que até fez o primeiro gol, né, do Olympique, o Thauvin. É bom também. Outro belo jogador, ele deixou a partida, no meio do jogo ele saiu para a entrada do Germain, mas é um bom jogador junto com o Payet, os 2 que eu gostei muito desse time, Lima. Ô Maurício, e uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo também foi o Luiz Gustavo de quarto zagueiro, rapaz. Brasileiro, volantão de origem, né? Jogou na seleção e tal. Como volante, está lá de quarto zagueiro no Olympique. Então, é um jogador que eu acho um jogador muito, assim, regular. Não é aquele jogador que tem nível de seleção brasileira. E foi muitas vezes convocado, chegou a disputar a Copa em 2014 como titular do time do Felipão. E eu nunca fui muito fã do futebol dele. Um futebol bem simples, mas não para jogar em seleção brasileira. E agora foi um jogador que foi jogar de quarto zagueiro. Tomara que dê certo. Joga com o pé esquerdo, aquele futebol bem normal. Nada acima assim, da média para ver em seleção brasileira, Lima. Muito bem. Para a gente fechar esse bloco europeu aqui do upgrade, uma declaração até emocionada e triste, né, do Klopp, o técnico do Liverpool, porque, de novo, né, lá como cá, as coisas continuam acontecendo. Do lado externo do estádio de Anfield, antes do jogo da última terça-feira, houve uma briga de torcida e há um torcedor, entre a vida e a morte, um torcedor inglês, né, agredido por torcedores da Roma, e o Klopp, claro, estava falando de futebol, tal, mas ele deu uma paradinha para externar toda a sua indignação com o que aconteceu. I cannot describe my emotions in English, to be honest. It was how I feel still. That should never have happened. To be honest, should never have happened before, or should never happen in the future. And we all have to do everything to make sure that things like that will not happen anymore. Eu mal consigo expressar em inglês, porque ele é alemão, né, o Klopp, o que eu sinto por aquilo que aconteceu. É uma coisa que não deveria ter acontecido e não pode acontecer de novo no futuro. Nós temos que mostrar a nossa indignação e fazer alguma coisa para que coisas assim não aconteçam de novo. Mas é duro, né, Maurício? Tudo bem, na Europa as pessoas são punidas, normalmente o agressor vai preso,
Mas não tem jeito. Teve um jogo também numa das fases aí da Liga Europa em Bilbao, do Atlético com um time russo, eu não lembro se foi o Spartak, o CSA, também o pau comeu, policial ferido. Não tem jeito, os caras não aprendem, né, Maurício? Não tem, Lima. Esse tipo de notícia que deixa a gente abalado, né? Tem sempre um animal, né? Com todo respeito aos animais, mas é muito duro se ouvir essas coisas, chateia demais. Mas lá ainda é um pouquinho mais tranquilo, porque tem, como você disse, tem punição, né? E é o que a gente espera que continue tendo. Muito bem, então agora já falamos do futebol europeu, do futebol internacional, da despedida do Iniesta, da despedida do Unai Emery. Vamos agora virar a página no Upgrade. Amanhã começa a terceira rodada do Brasileirão 2018, com um jogo isolado lá no Engenhão, no estádio Newton Santos. O Botafogo recebe o Grêmio e o Grêmio deve entrar como equipe alternativa, né, para este jogo. Mas o Grêmio é um time forte, se bem que no ano passado foi assim que o Grêmio deixou escapar o Brasileirão, né? Tudo bem que ele priorizou a Libertadores, foi tricampeão, não dá nem para discutir, é um título muito mais importante a Libertadores do que o Campeonato Brasileiro. Mas se o Grêmio, em algumas partidas que ele colocou time reserva no ano passado, ele não tivesse colocado, eu não sei não se ele não tiraria o título do Corinthians. De qualquer maneira, o Renato Gaúcho sabe o que faz e melhor para o Botafogo, né? Que vai ter aí uma, não sei se vai ser um refresco, mas teoricamente uma missão menos difícil, porque o time completo do Grêmio, eu não vou dizer que seja imbatível, mas é quase, hein, Maurício? É um time muito forte, o Grêmio manteve a base, né, Lima, e manteve o Renato, o principal motivo, né, desse Grêmio estar assim desde o ano passado, para mim chama-se Renato Portaluppi. O Renato Gaúcho é um treinador brilhante, ele sabe fazer o time jogar e o time joga para ele também. E agora, ele poupando, é o que você falou, pode fazer que, como ele fez no ano passado, perder, são pontos importantes, mas ainda assim eu acho que está bem no início do campeonato, dá para ele buscar isso aí, fazer... E ele tem que ter elenco, né, para fazer isso. E ele confia no time dele, mas ainda tá cedo que ele pode fazer isso. O ano passado ele chegou a fazer essas coisas, mas para o final do campeonato. Começou a poupar no final, onde ele não podia fazer. Por isso ele também deixou o Corinthians se afastar muito e deixou para lá o Campeonato Brasileiro. Ele priorizou as outras competições, né? Mas isso é bom para o Botafogo. Lógico que o Botafogo vai enfrentar um Grêmio um pouquinho mais frágil, mas ainda assim é o Grêmio. Bom para o Alberto Valentim, que para mim é um grande treinador. Ô Maurício, mas não foi só no final não, viu? Eu me lembro que, eu não lembro se foi na terceira ou na quarta rodada do ano passado, o Grêmio foi jogar em Recife com o Sport e botou o time totalmente em reserva. E mesmo assim perdeu de 4-3. Quase que ele chegou a abrir 2-0, inclusive. Mesmo, e era um time só de moleque, era meio que um sub-23. Ele quase conseguiu ganhar, mas ficou só no quase, né? Acabou perdendo. Então, mas depois, e continuou fazendo isso, né, Lima? Colocando um time misto, um time reserva, e depois começa a sofrer. Não tem jogos muito importantes. Teve um jogo, eu me lembro bem, um jogo contra o Santos no Olímpico, na Arena Grêmio, que ele colocou um time reserva para jogar. E tudo isso porque na terça-feira, feriado, né, dia do trabalho, 1º de maio, o Grêmio vai receber o Cerro Porteño, né, pela Libertadores, às 5h15 da tarde. Então é claro que o Renato Gaúcho está priorizando esse jogo. Mesmo assim, o time que deve ir a campo amanhã também não é um time desprezível, não. Paulo Vitor, Madison, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira, Jailson, que de vez em quando é titular, o Michel, que é sempre a primeira opção para entrar quando algum volante se machuca, e o Alisson, aquele que foi do Cruzeiro, Cícero e Maxwell, e o André no ataque. Também não é uma baba não, hein, Maurício? O Botafogo não vai ter moleza, não.
Fico feliz até pelo... Se o Renato puder contar aí, como ele contou no ano passado, eu vou te contar uma história ali, mas tem um filho de um grande amigo meu, um garoto foi jogando aqui no Desportivo Brasil, chamou a atenção, hoje ele joga no Grêmio, joga no Sub-20 do Grêmio. No ano passado ele chegou a jogar no Atlético Mineiro e Grêmio, na última rodada, o Grêmio já estava com a cabeça já no Mundial, e o Grêmio usou um menino, chama Emanuel, zagueiro do Grêmio, filho de um amigo meu. Outro dia até encontrei com ele aqui em São Paulo, veio visitar o pai. O moleque tem muito futuro, e é legal isso aí, essas oportunidades aparecem nessas horas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E no domingo, o jogo que nós vamos mostrar aqui para a grande galera tricolor, atenção, torcedor do São Paulo, domingo, Fluminense São Paulo, aqui na Rádio Futebol Clube, a partir das 4 da tarde, vamos acompanhar mais um jogo do tricolor no Brasileirão. E o Diego Aguirre falou o seguinte, ele vai relacionar o Diego Souza. Se o Diego vai jogar ou não, a gente não sabe, mas vai ser relacionado. Diego, él va a estar convocado y es una posibilidad para que juegue o no, mas él va a ser convocado y tenemos expectativa de que él pueda ayudar al time y que podamos tener una victoria en Río. Você escalaria o Diego Souza, Maurício? Ou melhor, você relacionaria o Diego Souza? Relacionar, sim. Escalar tá difícil. Para colocar o Diego Souza nos últimos jogos que eu vi do Diego Souza, não tem condição não de colocá-lo em campo. A não ser jogar como um meia que vem de trás com a bola, não para ele ficar parado ali na frente esperando alguma coisa. Ali ele não tem condição. Mas para ser relacionado, sim. Tem que... Se foi para isso que ele ficou, ele tem que jogar, tem que dar espaço para ele, tem que achar um lugar no time. Se bem que o São Paulo tem alguns jogadores no meio aí que são bons jogadores, que, a não ser o Hudson, essas coisas, né? Mas o Diego Souza, ele tem que saber aproveitar também, mas saber aproveitar no lugar certo, Lima. Perfeitamente. Bom, o Aguirre, como sempre, ele não divulga o time que vai jogar, né? Então a gente só vai saber oficialmente momentos antes do jogo lá no Rio de Janeiro, mas o São Paulo está envolvido aí em duas possíveis saídas. O Militão, que não renova, né? Dizem que o futebol europeu vem em cima, Manchester City, falou-se até que o Palmeiras estaria por trás dessa não renovação do Militão, aquela coisa toda. E o Marcos Guilherme, que estaria indo para o Flamengo, Maurício Rossi. São jogadores que fariam falta para o São Paulo, se saíssem? Nesse momento o Militão, sim. O Marcos Guilherme, não pelo momento dele, né? Mas ele, quando veio para o São Paulo, fez ótimas partidas, fez um gol que eu me lembro no Pacaembu contra o Santos, um gol maravilhoso. Que ele é um jogador que ele é interessante, daquele... o chamado o facão que gostam de falar no futebol, que ele faz entra na diagonal, ele entra muito bem, tem velocidade, só que nos últimos jogos esse ano ele foi muito mal, não se encaixou no time, não apareceu como ele apareceu no ano passado. Agora o Militão, ao contrário, o Militão estava muito mal e recuperou um futebol que eu enxergava o futebol nele jogando de volante. Hoje ele está fazendo aquele jogo de um terceiro zagueiro, às vezes jogando como um lateral esquerdo, jogou como lateral direito. Ele é um jogador que tem uma característica muito legal, que ele pode atuar em várias posições. E hoje perderia muito se o São Paulo se desfizesse do Militão, mas já do Marcos Guilherme não. Pode ser que tenha alguma chance com o Aguirre, mas eu não vejo muito não. Agora o Militão, se o São Paulo perder, será uma grande perda, Lima. Perfeitamente. E quem está perdendo ou cedendo os jogadores, né? Também não chega a ser perder, porque
os caras não estão sendo aproveitados, então vão tentar a vida em outros clubes. É o Palmeiras. O Palmeiras já liberou, o Michel Bastos está acertando com o Sport Recife e o Juninho, zagueiro, que veio, né, com muita expectativa e tal, também acabou não dando certo, está indo para o Atlético Mineiro. São jogadores que caberiam em outros times e por isso estão saindo, né, Maurício? É porque a concorrência no Palmeiras é grande. É isso que eu falo, quando você tem um jogador assim, por exemplo, o Michel Bastos vai jogar no Sport, vai fazer uma confusão lá, porque tem Felipe Bastos, o time agora é treinado pelo Claudinei, né? Eu não sei se ele vai dar certo com o Claudinei, porque o Claudinei é um treinador que cobra bastante, mas se der certo, é o esporte, a cobrança é diferente, é isso que eu falava. Michel Bastos, em time como São Paulo, Palmeiras, não aguenta, a pressão é muito forte, se o time estiver bem, ele vai. Agora, quando o time está mal, ele não tem cabeça para suportar, porque é aquele jogador esse é o tipo de jogador que acha que joga demais, então ele é muito mascarado, é isso que eu falo do Michel Bastos. Agora, o outro que você falou, Lima, é o Juninho, né? zagueiro. Esse para mim não tem futebol nem para Palmeiras, nem para o Sport, acho muito fraco. Esse está indo para o Atlético Mineiro, não é para o Sport não, para o Galo. E sim, pro Atlético. Não tem, ele era do Coritiba, né? Não tem futebol nem pro Coritiba, nem pro Palmeiras, nem pro Galo. Para mim é um jogador muito, muito fraco, Lima. Muito bem, então vamos sair de um parque para o outro, né? E olha, amanhã, inclusive, durante a nossa programação, eu vou trazer a coletiva que o Andrés deu hoje. O homem deitou falação para cima do Palmeiras. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar do Corinthians dentro de campo, né? O Corinthians vai jogar domingo contra o Galo, contra o Atlético Mineiro lá no Horto, né, na Arena Independência, e o Balbuena falou sobre enfrentar os atacantes do time do Galo, principalmente o Ricardo Oliveira. Bom, a gente vai encontrar Ricardo Oliveira, Otero, tem um monte de jogadores que a gente vai encontrar. A gente sabe que o Galo não é só Ricardo Oliveira, tem outros jogadores, mas a gente vai ter que entrar ligado, mesmo na concentração alta para não ser surpreendido e tentar fazer o nosso trabalho. A gente sabe das qualidades individuais deles, a gente vai ter que fazer um jogo muito inteligente, muito bom para poder conseguir os 3 pontos e se focar nesse sentido para tentar conseguir a vitória. Grande fase vive o Balbuena, renovou o contrato recentemente, era uma preocupação aí da torcida do Corinthians, né, porque demorou um pouco para renovar, mas ele vai para o jogo. Agora, como é o futebol, Maurício? O Corinthians, até questão de 1 mês, 2 meses atrás, ele tinha uns 10 volantes, né? O que não faltava para o Carille era volante. Aí o que ele fez? Ele emprestou o Marcial para a Ponte Preta. O Felipe Bastos foi para o Sport. O Jean, que é aquele que foi devolvido pelo Vasco, que veio do Paraná Clube, foi para o Botafogo. E tem mais um aí que eu não estou lembrando. Aí o que aconteceu? Numa mesma semana, o René Júnior, num treino, teve uma contusão no menisco, teve que operar o joelho. E o Ralf, na partida contra o Vitória, que a gente fez aqui, né, pela Copa do Brasil, teve uma luxação no ombro. E agora, a rigor, o Carille só tem 4 volantes. Ele tem os 2 que vão jogar domingo, o Gabriel e o Maicon, sendo que o Maicon também vai embora depois da Copa, porque foi negociado com o Shakhtar. Tem o Paulo Roberto e o Mantuan que vinha sendo improvisado na lateral, né, quando o Fagner não pode jogar. Então agora ele só tem esses 4. Que coisa, o futebol dá umas viradas assim, né, Maurício? E enfraquece o Corinthians, porque é uma posição ali, no meio de campo que é o que faz o time andar, né? E vai precisar de reforço, porque se você não puder contar com o Ralf vai ficar uns 3 meses fora, isso praticamente. Você vai perder um Maicon que joga muita bola. E não dá para contar só com o Paulo Roberto, não sei, eu acho que o Corinthians, o Mantuan, não são jogadores que hoje podem entrar no Corinthians e vão resolver. Eu acho que vai ter que se reforçar e ir atrás de algum jogador, Lima, essa é uma posição muito delicada. Se você me permite, Lima, só voltando ao assunto que a gente
falou um pouquinho sobre... Porque eu tenho muito respeito por jogador, que chegar a ser jogador de futebol não é fácil, não. Então, por isso, quando eu falo é fraco, eu me sinto até incomodado de falar isso, porque eu falei agora do Juninho. Mas tudo que ele mostrou no Palmeiras, como quarto zagueiro, o Cuca chegou a usá-lo como lateral, não serve para o Palmeiras. Talvez para um time de menor expressão ele consiga jogar, mas não vai jogar no Atlético Mineiro. E outra coisa que eu falo, um cara que joga com o pé esquerdo, zagueiro com o pé esquerdo, que muitas vezes eu vi até alguém no São Paulo, algum gênio aí que falava assim, o São Paulo precisa ter estamos procurando, não sei nem se era o Muricy, estamos procurando um zagueiro com pé esquerdo. Eu não sei de onde tiraram isso, porque se você for ver na história do futebol, qual o jogador com o pé esquerdo, zagueiro, você vai contar nos dedos quantos que se deram bem. Depois você faz essa conta, Lima. Olha, que eu me lembre, e nem foram os zagueiros assim selecionáveis, né? Eu me lembro de 2 zagueiros que jogavam com o pé esquerdo. Um chamava Denilson, foi um zagueiro que veio do América do Rio de Janeiro para o Corinthians, que foi campeão paulista em 88. Ele jogava junto com o Marcelo Di Gian. Mas não era nada disso, não é isso que eu estou falando. Era um bom jogador, ponto. Né? E o Andrei, o Andrei, um zagueiro que jogou em vários clubes. O Leão gostava muito do Andrei. Na época que o Andrei estava realmente jogando bem, todo clube que o Leão ia, ele pedia a contratação do Andrei. Que eu me lembro. Que deu na cara do Romário, né? Exatamente. Quando ele estava no Fluminense, né? Os dois jogando juntos no Morumbi, um jogo com o São Paulo, inclusive, né? Foi. Que o Rogério Ceni tomou um gol por cobertura. Eu estava nesse jogo pela Sport TV. O Rogério Ceni foi bater uma falta e na saída de bola o Fluminense fez um gol no retorno da bola. Foi um gol do Rogério. Aí verdade. Na saída ele estava comemorando ainda, o Fluminense bateu rápido e o Roger fez o gol por cobertura. Isso, exatamente. O Roger, que hoje é comentarista da Sport TV. Então, que eu me lembro, assim, desses 2, mas também foram bons zagueiros, ponto. Nada de outro mundo. Concordo com você, não há, assim, uma necessidade de que o cara seja canhoto para ser zagueiro, não. Isso, teve seleção brasileira, o Ricardo Gomes foi um bom zagueiro, é verdade, canhoto. Tinha o Ricardo. Uhum. Mas são raros, são raros. Se você for ver o Ronaldão, era um jogador muito ruim, chegou na seleção brasileira, mas não sei como, ele jogou com o Tele Santana, mas era muito limitadíssimo. Agora, teve briga por isso, nós precisamos, cara que não conhece futebol, precisamos ter um quarto zagueiro com o pé esquerdo. Os melhores que eu vi foram destros. Bom, então voltando aqui para o assunto do Corinthians, né? O Andrés, ele deu uma coletiva hoje. Aí ele foi questionado sobre a história do Palmeiras estar insistindo, né, em anular o jogo e tal. Ele chamou isso de chororô, né? Falou assim que se ele fosse o presidente do Palmeiras, ele deveria ir mesmo para a Justiça Comum, Federal, Ministério Público e tal. É um direito dele, o chororô é livre. Ele falou, eu já chorei também, então, quando perde, chora, mas quando manda fazer, ninguém manda fazer um futebol melhor. E aí ele cutucou, falou que tem jogador no Palmeiras lá que ganha muito, ganha mais que o Dudu, por exemplo, que é o capitão do time, que isso desagrega o elenco, quer dizer, deu umas alfinetadas. E também surgiu a informação que tanto o Palmeiras quanto o Corinthians estão interessados no Gil, né? Que está lá no futebol chinês, o zagueiro, no Shandong Luneng da China, e o Andrés falou, olha, eu não tenho nenhum banco me patrocinando, nada, mas o Palmeiras vai ter que oferecer mais dinheiro se quiser trazer o Gil de volta. Então tá aí a temporada de declarações, né? Eu estava achando estranho, o Andrés estava muito quietinho nessa história aí do Palmeiras querer impugnar a decisão do Campeonato Paulista, né? Ele demorou para falar, mas quando falou, ligou a metralhadora giratória, Maurício Rossi. Esse gosta de falar, e fala que às vezes fala cada besteira, ele gosta de provocar umas provocações idiotas, como ele fez na semifinal do Campeonato Paulista, chamando o São Paulo de o soberano, com aquela ironia. Eu acho que ele é lamentável, cada declaração dele é difícil comentar. Alguns dirigentes são como ele, né? Tem vários aqui no futebol brasileiro. Ele faz parte, ele é um desses. Ele é da turma do
nosso presidente que hoje foi afastado, foi banido do futebol, né? Aliás, o Marco Polo Del Nero, essa é a outra informação que eu ia trazer na sequência, o conselho do Palmeiras está pedindo o afastamento dele, porque ele é conselheiro do Palmeiras, né? O Marco Polo, todo mundo sabe, ele é ligado ao Palmeiras e ele foi o comitê de ética da FIFA, a gente até trouxe hoje num Click Time, afastou definitivamente o Marco Polo Del Nero das atividades do futebol. São 5 artigos lá que ele está envolvido, então ele não volta mais. É claro que a defesa dele vai recorrer, aquela coisa toda, mas não volta mais. Agora, não volta oficialmente, né? Porque ele vai continuar mandando na CBF, tanto que acabou de eleger o candidato que ele queria, que é o Rogério Caboclo, para comandar a entidade. Então, não há nenhuma dúvida de que ele, de direito, ele não será presidente, mas de fato, né, Maurício? Ah, sim. Será mandada por ele a entidade, lógico, comandada de fora, mas ele está ali, né, Lima? Agora, colocou o Rogério Caboclo. Nossa, o futebol brasileiro é uma piada, né? Esse negócio de CBF, como é que pode? Por isso que eu sou a favor dos clubes se unirem para fazer uma liga, mas ninguém faz isso, Lima. Tudo tem rabo preso. E eles reclamam, sempre quando são prejudicados, eles reclamam, fazem um estardalhado, absurdo, mas quando eles têm a chance de mudar alguma coisa, eles não mudam. Então, faz tempo que eu não dou a mínima para dirigente que fica esbravejando quando é prejudicado. Pode ser o time que for, esses caras não me convencem, porque eles têm um poder na mão, né? Que é a marca dos seus próprios clubes, e eles não sabem explorar isso, ficam aí à mercê dessas federações, dessas confederações, né? E os caras deitando e rolando, os clubes cada vez mais pobres, cada vez mais com o pires na mão, com dívidas astronômicas, né? E uma entidade como a CBF, por exemplo, extremamente rica, cheia de dinheiro, e que sequer se ofereceu para pagar o árbitro de vídeo. Tentou empurrar isso para os clubes. Quer dizer, é uma vergonha, um absurdo. Mas eles merecem, porque eles também não se voltam contra a CBF, como você disse, muitos têm dívidas, aquela coisa toda, então vai continuar assim, e sempre que alguém for prejudicado vai chiar. Hoje é o Palmeiras, amanhã é o Corinthians, aí no outro dia vai ser o Flamengo, aí no outro dia vai ser o São Paulo, e vai, é um rodízio, é só um rodízio de reclamações, mas fica igual aquela história do cachorro correndo atrás do rabo, né? Ele nunca vai conseguir pegar, e os dirigentes do Brasil, enquanto não mudarem a mentalidade, não se apossarem daquilo que é deles, né? Eles vão continuar nessa daí de girar e não sair do lugar. Que nem aquele jogador enceradeira, lembra? O cara gira, fica com a bola rodando ali, mas não sai do lugar, não passa, não progride, fica paradão ali no meio de campo, né, Maurício? Parece eu jogando bola. Teve um jogador enceradeira. Giro pra lá, giro pra cá, mas não acontece não. O apelido dele era enceradeira, mas jogava bem, né, Lima? O Zinho. O Zinho é o nosso Crisanzinho, grandezinho, campeão do mundo de 94. Claro que eu fiz uma brincadeira aqui, mas o Zinho, pelo amor de Deus, que esse cara ganhou, o que ele jogou e o que ele ganhou de título na vida, meu Deus. E além de tudo, é gente boa. É um cara do bem. Outro dia ele até se redimiu, falou uma besteira no Fox e falou bobagem volto a falar aqui acho que ele falou do São Paulo alguma coisa, mas se redimiu com uma categoria, porque não é do feitio dele, do caráter do Zinho, é um cara super do bem e tá ali porque merece. Tá certo então, Maurício Rossi. Então, grande abraço, estamos encerrando o Upgrade de hoje e domingo tem Fluminense e São Paulo aqui na Rádio Futebol Clube. Maurício, o senhor está devidamente escalado. Opa, estaremos nessa então, Lima. Será um grande jogo, Fluminense e São Paulo no Maracanã, um jogo com muita história, camisas de peso, estaremos juntos então, Lima. Grande abraço a você, grande abraço ao nosso torcedor apaixonado por esporte da Rádio Futebol Clube. A qualquer momento tem o Click Time na Rádio Futebol Clube. Amanhã tem programação, fique ligado, novidades do futebol pelo Brasil, pelo mundo, expectativa de mais uma rodada do Brasileirão. E no domingo a bola vai rolar a partir das 15h45 aqui na Rádio Futebol Clube para Fluminense e São Paulo.
Grande abraço a você, apaixonado por esportes. E se você pegou o upgrade no finalzinho, não tem problema. Se quiser ouvir o programa inteiro, ele vai ficar arquivado em podcast e você pode ouvir através do www.radiofutebolclube.com.br no seu tablet, no seu computador ou no seu celular, onde você quiser e como você puder. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.